Bom, então agora, e continuando a leitura do Código Penal, na parte do título 8, que fala sobre a extinção da punibilidade. Então, a gente vai ler os artigos desse título, é o artigo 107 até o artigo 120. No artigo 107, tem as causas da extinção de punibilidade. Então, nos incisos, né, são todas as causas aí em que vai acontecer a extinção da punibilidade do agente. Então, pode ser pela morte do agente, pela anistia, graça ou induto. Inciso 3, pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente, no caso em que a lei a admite, e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, repetindo aí, quais são as causas em que pode extinguir a punibilidade do sujeito? É o perdão judicial nos casos em que são previstos em lei, né? Então, existe aí o exemplo que eu tô lembrada, né, de dependendo do caso, né, o pai que mata o filho, né? Retratação do agente nos casos em que a lei admite. Então, em alguns casos, o agente ele pode se retratar daquele crime, né? Ele pode abranger essas formas aí de retratação, né? No artigo que a gente vai ver depois. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito. Então, na renúncia do direito de queixa, a gente já leu no Código Penal que o direito de queixa pode ter a renúncia expressa ou tácita, né, por algum ato incompatível. E o perdão aceito nos casos de ação privada. Então, nos casos de ação privada, pode acontecer esse perdão. Na pública, não, né? As públicas aí incondicionada, a representação, né? Não dá para se pensar que vai ter lógica o perdão. Prescrição, decadência, perempção, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Então, a lei ela sempre retroage para beneficiar o réu, né? Nunca para prejudicá-lo. Anistia, graça ou induto e morte do agente por razões óbvias aí, né? O artigo 108 também fala sobre a extinção da punibilidade, dizendo que essa extinção de punibilidade de crime é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, que não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena, resultante da conexão. Então, nesse artigo, ele quer dizer o seguinte, né? Se eu tenho um crime que ele é elemento de outro crime, então esse primeiro crime, se porventura houver uma extinção da punibilidade dele, pensando aí, na verdade, se ele for uma circunstância agravante, se houver uma extinção de punibilidade dele, não vai deixar de existir o segundo crime. Por quê? Porque o primeiro seria apenas uma circunstância agravante, né? Então, a extinção da punibilidade não reflete num crime de forma a extinguir o outro que ele seja apenas causa agravante. No caso agora de crimes conexos, então, considerando crimes conexos, a extinção da punibilidade de um desses crimes não vai impedir tanto a existência do outro, né? Como também a extinção da punibilidade, a agravação da pena, né? Do outro. Sobre a prescrição antes de transitar em julgado a sentença.
O artigo 109 fala que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, né? Então, ainda considerando antes do trânsito em julgado da sentença final, vai ter a prescrição, né? Sendo considerado o quê? O que vai determinar a quantidade de tempo para prescrever aquele crime? Vai ser a quantidade de pena, né? Privativa de liberdade combinada, ou seja, prevista, né, em lei para aquele crime. Então, por exemplo, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. 12, se o máximo é maior que 4 e não excede a 8. 8 anos, se a pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ou sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, veja, aqui na prescrição, a gente tem uma gradação, né? Então, o primeiro, a gente pula uma unidade, né? De 3 para 4 e depois aí os números múltiplos de 4, né? Então, 4, 8, 12, 16 e 20. Então, em 3 anos, se o máximo da pena for inferior, não inclui 1 ano. Então, a pena tem que ser inferior. Então, prescreve em 3 anos. Agora, se a pena for igual a 1 ano, né? Ou maior, até 2 anos. Então, aqui essa hipótese do inciso 5 inclui de 1 ano até 2 anos, inclusive 2 anos, né? Então, o tempo de prescrição é 4 anos. Agora, se for maior que 2 até 4, aí 8. Pula para 12. Se maior que 4 até 8, então veja que a partir do inciso 4, né, vai pulando de maior, já não se pensa em maior igual, né? Então, maior que 4 anos e não excede a 8. Então, quer dizer, até 8. Então, maior de 4 até 8, 12 anos. Maior de 8 até 12, 16 anos. Agora, se for maior de 12, aí vão ser 20 anos. Agora, no parágrafo único, fala da prescrição das penas restritivas de direito. Então, aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as penas privativas de liberdade, né? Então, o prazo prescricional independe se é pena restritiva de direito ou pena privativa de liberdade que vai estar combinado. Artigo 110 fala da prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Então, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se, né, nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, no caso aí, depois, né, do trânsito em julgado da sentença condenatória, vai ter essa prescrição aí, na verdade parece ser prescrição para execução, né, vai ser regulada a partir da pena aplicada. Então, já não é mais a pena em abstrato, é a pena aplicada pelo juiz no caso concreto. Então, as hipóteses do artigo 109 que a gente viu são penas em abstrato. Aqui,
no caso da execução, é pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os mesmos prazos, né? Que vão ser aumentados de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, né? Não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Então, o termo inicial nunca pode ser data anterior à da denúncia ou da queixa, né? Na verdade, ela vai ser depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, ou depois de ter um recurso não provido, né? O artigo 111 fala do termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr 1. Do dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa. 3. No caso de crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. E 5. Nos crimes contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes, previstos neste Código em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se este tempo já houver sido proposta a ação penal, né? Então, em regra, é quando o crime se consumou. Mas aí tem essas particularidades, né? Tentativa, quando estiver cessado, permanência também, quando estiver cessado a causa de permanência, né? Os crimes permanentes. Aí, a publicidade, né? Quando se tornar conhecido, nos casos de crimes que envolvam assentamento de registro civil e bigamia, e crimes sexuais contra menores de 18, aí vai começar a contar quando tiver praticado 18 anos, né? Tiver completado, perdão. O artigo 112 fala do termo inicial da prescrição após a sentença condenatória recorrível. Então, no caso do artigo 110, a prescrição começa a correr. 110, né? Que fala lá da prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Então, a prescrição vai começar a ocorrer do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva computar-se na pena. Então, exceto na hipótese, né, que o tempo de interrupção deva se computar na pena, vai ocorrer do dia em que se interrompe a prescrição. Ou então vai ser do dia em que transitar em julgado a sentença condenatória para acusação, né, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Artigo 113. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Então, no caso do condenado evadir-se, né, ou então revogar-se o seu livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, né? A prescrição vai ser regulada pelo tempo que resta, né, da pena. Então, no caso de livramento condicional revogado e o condenado se evadir. Prescrição da multa. A prescrição da multa vai ocorrer em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada, ou então no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou aplicada, né? Então, a prescrição da pena de multa vai ser em 2 anos, se a multa for a única cominada ou aplicada, ou então no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa,
né? Ou cumulativamente combinada ou aplicada. Artigo 115 fala da redução dos prazos de prescrição. Então, os prazos de prescrição vão ser reduzidos em metade, né? Quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. Então, tanto para autor, né, jovem, menor de 21 anos, ou na data da sentença maior de 70 anos, os prazos da prescrição vão ser reduzidos pela metade. Artigo 116 fala das causas impeditivas da prescrição. Então, antes de passar em julgada a sentença, a prescrição não corre. Então, a prescrição não vai correr antes de passar em julgada a sentença, enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime, né? Então, não vai correr enquanto ainda tiver uma questão que dependa do reconhecimento da existência do crime, né? Não resolvida. Enquanto o agente cumpre pena no exterior e na pendência de embargos de declaração de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Inciso 4. Quando não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, né? Então, aí nesses casos de não cumprimento ou não tiver rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, durante esse tempo em que o condenado está preso por outro motivo, a prescrição não vai correr depois de passada em julgado, né, a sentença condenatória. Causas interruptivas da prescrição. O curso da prescrição ela vai ser interrompido pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, pela reincidência, né? Então, quais são as causas de interromper, né, a prescrição? Recebimento de denúncia ou queixa, pronúncia, decisão confirmatória de pronúncia, publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, início ou continuação do cumprimento da pena, reincidência, né? Parágrafo 1º. Excetuados os casos do artigo, dos incisos 5 e 6 desse artigo, que é a reincidência e início ou continuação de cumprimento da pena, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, certo? Então, a interrupção da prescrição vai produzir efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles, né? Então, a interrupção relativa a qualquer deles vai se estender nos casos de crime conexo, né? Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia a dia da interrupção, né? Então, o prazo vai começar a correr como um todo, quando ele voltar. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves, né? Então, as penas mais leves vão prescrever com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Então, a extinção da punibilidade da pena vai incidir sobre a pena de cada um isoladamente no caso de concurso de crimes. Perdão judicial, artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência, né? Então, perdão judicial, então não vai ser considerado para efeitos de reincidência.